deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Aquele aromatizador que você borrifa toda santa manhã, e se ele não estiver fazendo absolutamente nada pela qualidade real do seu ar? Enquanto isso, existe um universo inteiro de plantas vivas capazes de deixar uma casa com um cheiro extraordinário, tirar toxinas de verdade do ar e transformar a energia de qualquer ambiente. Estamos falando de plantas que já justificaram orçamentos enormes de hotéis de luxo, plantas em torno das quais jardins de palácios inteiros na Ásia e na Europa foram projetados, plantas que curandeiros secavam, queimavam e trançavam em guirlandas cerimoniais havia milhares de anos, porque entendiam algo que a vida moderna simplesmente nos fez esquecer. Em algum momento, nos convenceram de que um ar com cheiro agradável só pode vir de uma lata, de um spray sintético, de um difusor de tomada ou de uma vela de cera perfumada com um aroma de fruta que nem existe de verdade. E o tempo todo, existem 20 plantas, a maioria delas disponível por muito pouco dinheiro em quase qualquer floricultura, silenciosamente capazes de encher uma casa com um perfume natural de verdade enquanto limpam o próprio ar que você respira. Neste vídeo, eu vou passar pelas 20, em uma lista que vai do impressionante ao absolutamente de tirar o fôlego. Fica até o final, porque a planta número 14 desta lista é uma orquídea rara, que só solta seu perfume depois que escurece. Um aroma tão hipnotizante que já fez gente mudar a rotina de sono inteira só para aproveitar. E a planta número 20 é uma flor que os egípcios antigos colocavam em rituais funerários justamente pela força do seu perfume. E, coincidência ou não, ela floresce no inverno, exatamente quando sua casa mais precisa disso. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente posta toda semana sobre como deixar sua casa mais saudável, mais bonita e mais conectada com a natureza. E se você chegou agora, seja bem-vindo. Você não podia ter escolhido um vídeo melhor para começar. Vamos direto ao ponto. 20 plantas de interior que deixam qualquer aromatizador no chinelo, em uma lista que vai do impressionante ao inacreditável. Vamos começar pelo jasmim. Sendo bem sincero, se existisse um hall da fama das plantas perfumadas, o jasmim já estaria na primeira fila, provavelmente segurando o seu troféu. O Jasminum polyanthum, conhecido como jasmim dos poetas, ou jasmim rosa, cobre suas trepadeiras com centenas de florzinhas rosa e brancas em formato de estrela. E o perfume que ele solta é simplesmente lendário. É doce, quente, floral, com uma riqueza exótica que nenhum perfume engarrafado jamais conseguiu copiar de verdade. E as próprias perfumarias, que tentam há séculos, admitem isso. Mas aqui vai a parte que quase ninguém conhece. O perfume do jasmim não é só agradável, ele tem efeitos comprovados no sistema nervoso. Pesquisas feitas em uma universidade na Alemanha descobriram que o aroma do jasmim interage com os receptores GABA, os mesmos que remédios ansiolíticos têm como alvo, e provocam um efeito calmante real e mensurável. Ou seja, esse cheiro literalmente muda a química do seu cérebro. Há milhares de anos, a medicina tradicional na Índia, na Pérsia e na China já usava o jasmim para aliviar ansiedade, insônia e estresse. Naquela época, ninguém tinha explicação científica para isso. Só sabiam que, quando o jasmim florescia, as pessoas dormiam melhor e ficavam mais tranquilas. Cultivar em casa não tem segredo. Dê luz indireta bem clara, um ambiente mais fresco no inverno para estimular a floração, e algo para ele subir, seja uma treliça pequena ou um cesto suspenso, de onde ele possa cair em cascata. Cuide bem dele do fim do inverno até a primavera, e ele vai te recompensar cobrindo-se de centenas de florzinhas de uma vez só. O perfume fica mais forte à noite, o que torna o jasmim perfeito para quartos e salas. Uma única planta em um canto já perfuma o cômodo inteiro. O jasmim praticamente saiu de moda como perfumador de ambientes quando os aromatizadores de tomada baratos tomaram conta do mercado. Mas essas versões sintéticas estão jogando eftalatos e compostos orgânicos voláteis no ar da sua casa. O jasmim, por outro lado, libera compostos que reduzem sua ansiedade. Pense nele como um aromatizador que também está, discretamente, fazendo terapia em você todas as noites. A próxima é a gardênia. Se o jasmim é o romântico discreto desta lista, a gardênia é a declaração ousada que ninguém ignora. A gardênia jasminoides é considerada, há séculos, uma das plantas com o perfume mais bonito do planeta. Em outras épocas, usar uma flor de gardênia era sinônimo de luxo, e grandes hotéis pagavam fortunas para tê-las em suas recepções. Conta-se que Coco Chanel mantinha gardênias espalhadas pelo apartamento dela o ano inteiro. O perfume é rico, cremoso e denso, com notas de baunilha e tuberosa. Ele não se insinua,
Ele toma conta do ambiente e se anuncia. A ciência moderna identificou o linalol como um dos principais compostos aromáticos da gardênia, com propriedades sedativas e ansiolíticas comprovadas. É o mesmo composto encontrado na lavanda, agindo por caminhos neurológicos bem parecidos, o que significa que o perfume da gardênia não é só agradável, ele é biologicamente ativo. Agora, a parte sincera: gardênia não é planta fácil. Ela exige luz indireta forte, umidade alta, solo sempre úmido e levemente ácido, e qualquer descuido é punido com folhas amareladas e botões que caem antes de abrir. Mas quando a gardênia finalmente floresce no meio de um mês frio e escuro, cada esforço vale a pena. Um pratinho com pedrinhas e água embaixo do vaso ajuda a manter a umidade, mantém a planta longe de fontes de calor e adube com um fertilizante para plantas acidófilas na primavera e no verão. Agora é a vez da Hoya, a flor de porcelana que, de alguma forma, tem cheiro de chocolate. A Hoya carnosa supera de longe a fama que tem. A maioria das pessoas leva essa planta para casa por causa dos seus cachos de flores, em forma de estrela, cerosas e perfeitamente simétricas, que parecem até artificiais de tão bem feitas. Aí ela floresce e vem uma onda quentinha de baunilha, chocolate e especiarias. O perfume muda ao longo do dia, leve e doce pela manhã, ficando mais denso e complexo à noite. As variedades que florescem à noite são as mais cobiçadas, com algumas espécies liberando o que só se pode descrever como uma nuvem doce e quente que toma conta do ambiente inteiro. Mas o que realmente impressiona na Hoya é o desempenho dela na qualidade do ar. Um conhecido estudo de uma agência espacial sobre ar de ambientes internos identificou a Hoya como uma ótima absorvedora de formol e outros compostos orgânicos voláteis, aquelas substâncias invisíveis que escapam de móveis, carpetes e materiais de construção em praticamente qualquer casa. Ou seja, ela não está só mascarando um ar ruim com um cheiro bom, ela está de fato retirando essas substâncias de circulação. A Hoya também é uma das plantas mais fáceis de manter viva nesta lista inteira. Ela aguenta pouca luz, rega irregular e um certo abandono, podendo viver décadas com o mínimo de cuidado. Só uma regra de ouro: nunca corte os pedúnculos das flores antigas. É deles que nascem as novas florações, ano após ano. A copo de leite pode parecer uma escolha estranha para uma lista de perfumes, e é meio que essa que é a ideia. O cheiro dela é discreto, limpo, verde, levemente doce, mais parecido com o cheiro de ar fresco depois da chuva do que com qualquer perfume pesado. A Spa de Philon Wallis produz aquelas flores brancas em formato de vela que todo mundo reconhece, e ela dá ao ar do ambiente uma leveza fresca que os sprays sintéticos de roupa de cama limpa ou algodão fresco gastam fortunas tentando imitar, sem sucesso. Mas a verdadeira história da copo de leite está na química. Um grande estudo sobre qualidade do ar de ambientes internos a colocou entre as plantas mais eficientes para remover benzeno, formol, tricloroetileno, xileno e amônia do ar, poluentes reais e mensuráveis que vêm de produtos de limpeza, tintas, colas e móveis, presentes em praticamente qualquer casa. A copo de leite não cobre o problema com um cheiro bom. Ela ataca a origem do problema, neutralizando o acúmulo químico que faz o ar de ambientes fechados parecer parado e artificial. Em regiões tropicais da América Central, essas plantas eram tradicionalmente valorizadas justamente por isso, não com explicações científicas, mas com aquele entendimento intuitivo de que, onde havia copo de leite, o ar parecia diferente, mais limpo. Elas exigem pouquíssimo cuidado, toleram pouca luz e precisam apenas de rega moderada e claridade indireta. Ela até avisa quando está com sede, murchando um pouco, e se recupera rápido assim que é regada. Uma única copo de leite em um cômodo não deixa só um cheiro melhor, ela deixa o ar de fato mais limpo, de forma mensurável. Pense nela não como uma planta que disfarça o que há de errado no seu ar, mas como uma que resolve o problema de verdade. A clorofito é uma daquelas plantas que quase todo mundo já teve em casa em algum momento, sem fazer ideia do que ela realmente fazia por ali. A Chlorophyton comossum, com suas folhas arqueadas verdes e brancas e suas mudinhas pendentes, praticamente não tem cheiro nenhum. Mesmo assim, ela merece um lugar nesta lista, porque é uma das plantas purificadoras de ar mais estudadas que existem. E ar limpo é a base sobre a qual qualquer bom perfume precisa se sustentar. Não dá para mascarar um ar ruim com cheiro. Só dá para construir um ar bom desde a raiz. A clorofito absorve monóxido de carbono, formol e xileno
com tanta eficiência que pesquisas mostram que uma única planta pode remover até 95% do formol de uma câmara fechada em 24 horas. É parte do motivo pelo qual um ambiente cheio de plantas saudáveis realmente tem um cheiro diferente, mais fresco, mais limpo, mais vivo, do que um ambiente sem elas. Além disso, a clorofito é quase indestrutível, aguenta desde pouca luz até luz indireta forte, rega irregular e praticamente qualquer temperatura ou umidade. Ela também se multiplica sem parar, gerando mudinhas que você pode distribuir para todo mundo que conhece. Uma planta vira 10, que viram 100. A espada de São Jorge faz algo que quase nenhuma outra planta desta lista consegue. Ela realiza fotossíntese depois que escurece. A maioria das plantas absorve gás carbônico e libera oxigênio só durante o dia, pela fotossíntese comum. A Sansevieria trifasciata usa um processo metabólico diferente, chamado fotossíntese CAM, que permite que ela continue liberando oxigênio depois que o sol se põe. Isso significa que uma espada de São Jorge no seu quarto está ativamente contribuindo para a qualidade do ar enquanto você dorme. Não é papo de propaganda, é biologia vegetal mesmo. O mesmo grande estudo sobre qualidade do ar de ambientes internos também apontou a espada de São Jorge como uma das melhores plantas para remover formol, benzeno, tricloroetileno e xileno. A contribuição dela para o perfume é sutil, um leve frescor verde e terroso, mas o que ela acrescenta à sensação do ambiente é aquela impressão de ar genuinamente fresco que você sente nos pulmões antes mesmo de o cérebro identificar como um cheiro. Práticas tradicionais de cura em partes da África Ocidental e do Brasil usam a espada de São Jorge com fins medicinais há gerações, aproveitando compostos das folhas com propriedades antimicrobianas, e algumas culturas acreditavam que ela protegia a casa de energias negativas, o que até faz sentido, de certa forma, já que uma planta que limpa silenciosamente o ar que você respira enquanto dorme está literalmente te protegendo. A espada de São Jorge praticamente prospera com o abandono. Regue cerca de uma vez por mês no inverno, a cada 2 semanas no verão, mais ou menos, e coloque em qualquer lugar, de luz forte a quase escuridão total. É bem provável que ela sobreviva à maioria das outras plantas da sua casa por uma década ou mais. Pense nela como a funcionária do turno da noite da sua coleção de plantas, discreta, confiável, fazendo em silêncio um dos trabalhos mais importantes enquanto todo mundo dorme. A jiboia talvez seja a planta mais subestimada de todo o mundo das plantas de interior. A Epipremnum aureum é constantemente rotulada como planta de iniciante, um enchimento para aquele cantinho vazio, algo que você compra só porque é quase impossível de matar. Mas a jiboia é uma verdadeira potência quando o assunto é qualidade do ar. Vários estudos confirmam que ela remove com eficiência benzeno, formol, xileno e tolueno do ar ao redor, fazendo isso de forma contínua e passiva, sem nenhum esforço da sua parte. Um estudo feito em uma universidade na Austrália descobriu que a jiboia removeu por hora uma quantidade de poluentes visivelmente maior do que a de vários purificadores de ar caros e especializados. A contribuição dela para o perfume é sutil, aquele frescor verde e terroso que simplesmente existe em um ambiente vivo e saudável. Não é perfume, é mais parecido com o cheiro de base de um ar realmente vivo. O jeito que um ambiente bem cuidado de plantas cheira, quando você tira do caminho os sprays sintéticos e os aromatizadores de tomada. A jiboia cai lindamente de prateleiras e cestos suspensos, cobrindo qualquer superfície com suas folhas brilhantes em formato de coração. Ela sobrevive com quase nenhuma luz natural, tolera ser regada por borrifo e cresce com um entusiasmo que beira a teimosia. Não importa como seja tratada. E aqui vai o detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Pesquisas sugerem que os micro-organismos que vivem na terra da jiboia também fazem sua parte na decomposição de poluentes do ar. Ou seja, não são só as folhas trabalhando, é todo o ecossistema vivo em torno das raízes da planta. Você não está só levando uma planta para casa, está instalando um pequeno sistema de filtragem vivo. Com a Dracena, esta lista começa a unir perfume de verdade com um visual de dar um show à parte. Existem muitas espécies de Dracena, mas a Dracaena fragrans, apelidada de pau d'água ou planta-milho, faz jus ao próprio nome científico. Quando uma Dracena adulta floresce, o que acontece raramente dentro de casa, mas de forma espetacular quando acontece, ela solta cachos de pequenas flores brancas
com um perfume tão doce e intenso que já fez gente andar pela casa achando que uma padaria tinha aberto ali perto. O aroma traz notas de mel e baunilha com uma profundidade tropical, avassalador da melhor forma possível. As espécies de Dracena também estão entre as plantas purificadoras de ar mais estudadas, com pesquisas importantes apontando várias variedades como campeãs na remoção de tricloroetileno, benzeno, formol e xileno. Em regiões tropicais da África, de onde vêm muitas espécies de Dracena, essas plantas eram tradicionalmente usadas em cerimônias espirituais e medicinais, vistas como plantas protetoras, que traziam boa energia para o ambiente mesmo entre uma floração e outra. Fora dos períodos de floração, a Dracena continua conferindo ao ar interno um frescor tropical, limpo e verde, só com seus processos biológicos normais. São plantas grandes e marcantes, que funcionam como ponto focal da sala enquanto fazem, discretamente, uma química invisível no seu ar, e apesar do visual imponente, elas toleram surpreendentemente bem pouca luz e regas irregulares. Pense na Dracena como aquela planta que parece ter saído direto da recepção de um hotel 5 estrelas, porque na prática é exatamente disso que ela vem. As mesmas plantas que hotéis de luxo contratam paisagistas para conseguir, justamente por causa daquela sensação de ar limpo e sofisticado, estão ali na floricultura perto de você por muito pouco dinheiro. A Era merece seu lugar aqui por enfrentar algo que nenhum aromatizador jamais resolveu: o mofo suspenso no ar. Estudos mostram que a Hedera helix reduz de forma significativa esporos de mofo e partículas fecais no ar de ambientes internos. Um estudo de uma respeitada organização de pesquisa em alergia e imunologia constatou que a Era reduziu o mofo suspenso no ar em 60% e as partículas fecais em 58%. Em apenas 12 horas depois de colocada no ambiente. Pense no que isso significa para o cheiro de um espaço. Aquele odor de mofo e ambiente fechado, comum em tantas casas, principalmente em banheiros, porões e prédios antigos, vem em grande parte de mofo e partículas biológicas suspensas no ar. A Era captura e decompõe fisicamente essas partículas. Além disso, a planta em si tem um cheiro limpo e levemente herbáceo, verde, fresco, crocante, que contribui para aquela sensação de ar realmente limpo e não artificialmente mascarado. A medicina tradicional europeia usava a Era com frequência, aplicando-a topicamente para problemas de pele e usando as folhas em cataplasmas contra a inflamação. As pessoas entendiam muito antes de existir explicação química para isso, que essa planta tinha valor medicinal mesmo quando crescia apenas como trepadeira decorativa. A Era cresce com entusiasmo em cestos suspensos ou pendendo de vasos maiores como forração. Ela prefere luz indireta forte e temperaturas mais baixas, o que a torna perfeita para banheiros, corredores de entrada e outros ambientes que costumam ser mais frios. Chegamos na metade da lista e é aqui que ela começa a ficar realmente impressionante. Se você já está repensando tudo o que achava que sabia sobre as plantas que poderia cultivar, esse é um bom momento para deixar o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente que também vai se beneficiar disso. E se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, porque a ideia aqui é construir uma casa que seja realmente mais saudável, não só mais bonita por fora. A partir de agora, vamos falar das plantas capazes de transformar uma casa por completo. A lavanda, Lavandula angustifolia, é basicamente a planta em torno da qual toda a indústria do bem-estar foi construída, e nem assim conseguiram replicar totalmente o que a planta de verdade faz. A ciência por trás do efeito da lavanda no sistema nervoso está entre as pesquisas mais sólidas de todo o campo de estudo das plantas. O linalol, o principal composto aromático da lavanda, já demonstrou influenciar diretamente o sistema GABA, a principal via de relaxamento do cérebro, provocando quedas mensuráveis na ansiedade e melhoras reais no sono. Estudos clínicos já usaram o perfume da lavanda para aliviar a ansiedade de pacientes em consultórios odontológicos, pessoas se preparando para cirurgias e pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, e vários estudos confirmam que ela melhora a qualidade do sono, reduz os despertares noturnos e diminui a frequência cardíaca. Isso não é discurso de marketing de aromaterapia, é farmacologia revisada por pares. O uso tradicional da lavanda remonta a mais de 2.500 anos. Os romanos antigos a colocavam na água do banho, o que, aliás, é a origem do próprio nome da planta, vindo do termo em latim para lavar.
Hospitais medievais queimavam lavanda para purificar o ar e acalmar os pacientes. E durante a Primeira Guerra Mundial, o óleo de lavanda foi usado como antisséptico quando faltavam suprimentos médicos convencionais. Cultivada dentro de casa, a lavanda quer o máximo de luz forte que você puder oferecer. A janela mais iluminada da sua casa é ideal, além de uma drenagem excelente. Ela sofre com pouca luz ou solo encharcado, mas no lugar certo, vai perfumar o ambiente por meses e ainda te dar mudas que podem ser secas e usadas pela casa o ano inteiro. O gerânio perfumado talvez seja o segredo mais bem guardado de todo o universo das plantas aromáticas. Estamos falando de variedades de pelargonium, não aqueles gerânios comuns de jardineira de janela, mas as variedades perfumadas, cujas folhas liberam aromas surpreendentes assim que são tocadas ou esfregadas. E a variedade de cheiros é impressionante mesmo. O gerânio de rosas tem um perfume quase idêntico ao de um jardim de rosas. O gerânio de limão cheira a suco de limão espremido na hora. O gerânio de chocolate com menta tem exatamente o cheiro de um bombom de chocolate com menta. E ainda existem variedades de abacaxi, coco e noz moscada, cada uma com sua própria experiência aromática. O perfume vem de pequenas glândulas na superfície da folha que liberam óleos essenciais ao contato. Só de passar a mão de leve, o cheiro do ambiente inteiro já muda. Os jardineiros da era vitoriana eram fascinados por essas plantas, mantendo coleções inteiras em estufas e jardins de inverno só pelo prazer de caminhar entre elas. Antigamente, as folhas eram colocadas em bacias de água nos jantares formais para que os convidados pudessem refrescar as mãos naturalmente entre um prato e outro, além de serem secas para sachês perfumados ou usadas direto em bolos e pudins. Como plantas de interior, os gerânios perfumados são surpreendentemente resistentes, preferem luz forte e ambientes mais secos, e o excesso de água é praticamente o único jeito de matá-los. Em um lugar ensolarado, crescem com vigor, produzem suas próprias florzinhas e liberam perfume continuamente no ar ao redor. Você também pode colher e secar as folhas para cozinhar, ou fazer um hidrolato simples no vapor. Uma planta, uma dezena de usos diferentes. As plantas cítricas são um raio de sol que dá para sentir o cheiro. Cultivá-las dentro de casa costumava parecer coisa de jardineiro avançado com estufa e tudo. Mas as variedades cítricas anãs mudaram completamente esse cenário. Ter um pé de cítrico florido na sua sala é uma das alegrias mais puras que uma planta pode proporcionar. Seja um limoeiro anão, uma laranjeira calamondim ou um pé de kumquat, as flores dos cítricos são pequenas, brancas e têm um perfume doce, fresco e genuinamente animador. O termo científico para esse efeito é ansiolítico, ou seja, ele reduz a ansiedade de forma mensurável. Os compostos aromáticos liberados pelas flores cítricas, principalmente o limoneno e o linalol, têm efeitos comprovados de melhora do humor em diversos estudos. Os jardins dos palácios persas antigos eram propositalmente construídos ao redor de árvores cítricas, justamente porque a combinação de beleza visual e perfume era considerado o auge do prazer sensorial. Aliás, a própria palavra paraíso vem do termo persa para um jardim murado cheio de árvores frutíferas. Cultivados dentro de casa, os cítricos anões precisam de bastante luz, de preferência a janela mais iluminada da sua casa, ou luz artificial de cultivo, além de rega constante. Costumam florescer na primavera e às vezes de novo no outono. E mesmo uma arvorezinha florida já é suficiente para perfumar o ambiente inteiro. De bônus, ela ainda produz frutos de verdade, limões e laranjas de verdade. Uma planta que perfuma sua casa e ainda te dá fruta, está fazendo algo que nenhum aromatizador jamais fez. É a planta que traz um verão mediterrâneo para a sua sala no meio do inverno. O stefanote é a planta que os floristas profissionais conhecem de cor, também chamado de jasmim de Madagascar. O Stephanothus floribunda é uma trepadeira que produz flores brancas, cerosas, em formato de tubo, com um perfume tão limpo, doce e intensamente floral que define o cheiro de buquês de casamento há mais de 100 anos. Entre em um ambiente onde ele esteja florido e o primeiro pensamento quase sempre é que aquilo cheira exatamente como as flores de casamento mais bonitas que você já sentiu. O perfume consegue ser rico sem ficar pesado, doce sem enjoar. Uma pureza que a maioria dos perfumes comerciais gasta fortunas em pesquisa tentando alcançar, e raramente consegue. Em Madagascar, de onde a planta é originária, ela era tradicionalmente trançada em guirlandas cerimoniais e oferecida em momentos importantes de transição na vida das pessoas, com seu perfume considerado sagrado e associado à pureza e a novos começos.
Cultivá-la exige sim alguns cuidados: luz indireta forte, umidade constante, temperaturas mais baixas para estimular a floração e algo para ela subir. É um pouco exigente, pode derrubar os botões se for movida de lugar, se a luz mudar ou se for regada em excesso. Mas a fama de planta difícil é meio exagerada. Uma vez que ela se acostuma com um cantinho de que gosta, floresce de forma confiável e generosa. Pense nela como a planta que traz direto para o seu dia a dia o perfume mais marcante de uma celebração inesquecível. E aqui está a planta que eu prometi lá no começo, a orquídea, que só se revela à noite. A maioria das pessoas acha que orquídea é só visual, bonita, mas sem cheiro. E isso é verdade para a Phalaenopsis, a orquídea comum vendida em supermercados. Mas a família das orquídeas é enorme, e boa parte dela tem perfumes poderosos. A Brassavola nodosa, apelidada de Dama da Noite, não solta absolutamente nada durante o dia. Só quando o sol se põe é que ela começa a liberar um perfume tão doce, tão intensamente floral e adocicado de baunilha, que já fez gente mudar móveis de lugar, ajustar o horário de dormir e até mudar a cama de posição só para ficar mais perto dela enquanto floresce. Esse perfume evoluiu especificamente para atrair mariposas noturnas, suas polinizadoras naturais no habitat original na América Central. É engenharia biológica a serviço da beleza pura. Outras orquídeas perfumadas que valem a pena cultivar em casa incluem uma com cheiro de mel e cravo, outra que libera um aroma de canela toda manhã, e uma que produz uma mistura poderosa de jasmim e baunilha. Culturas tradicionais da Mesoamérica reverenciavam as orquídeas não só pela beleza, mas pelo perfume, considerando as variedades que perfumam a noite como especialmente poderosas e espiritualmente significativas. Cultivar orquídeas perfumadas exige mais atenção do que a variedade comum de mercado. O substrato certo à base de casca de árvore, luz indireta bem forte, boa circulação de ar e rega cuidadosa. Mas a recompensa é algo genuinamente extraordinário, do tipo que te faz perceber o quanto você estava perdendo. Se o jasmim comum é um romance discreto, o jasmim árabe é uma cerimônia completa. O jasminum sambac é a variedade usada no chá de jasmim e nos colares havaianos de flores, e carrega o título de flor nacional de mais de um país do Sudeste Asiático. Suas florzinhas brancas são, se possível, ainda mais perfumadas do que as do jasmim comum. Mais intensas, mais ricas, mais complexas, com uma profundidade doce e exótica que o jasmim comum nem chega perto de alcançar. Mestres de chá na China passam mais de 1000 anos colocando essas flores sobre as folhas de chá, já que elas são perfumadas o suficiente para aromatizar o chá só de ficarem por perto. Em culturas do sul e do sudeste asiático, o jasmim árabe é trançado em guirlandas para cerimônias religiosas, usado no cabelo em celebrações e colocado boiando em bacias de água para perfumar os ambientes. Seu perfume é considerado sagrado, presente em tradições rituais hindus, budistas e muçulmanas por toda a região. A planta gosta de calor e umidade, prosperando em condições que imitam um verão tropical, sol pleno ou luz indireta bem forte, umidade constante e boa drenagem. Nessas condições, ela floresce quase sem parar por meses a fio. Você pode deixar as flores boiando na água, secá-las para perfumar gavetas e armários, ou fazer exatamente o que os mestres de chá fazem há séculos e colocá-las sobre chá solto para criar sua própria versão em casa. É a planta que sustentou cerimônias e celebrações por um continente inteiro durante 1000 anos, só esperando a chance de fazer o mesmo na sua sala. A aglaonema garante seu espaço nesta lista pela química, não pelo perfume, mas especificamente pela sua capacidade de deixar o ar ao redor genuinamente mais limpo e fresco. As espécies de aglaonema são cultivadas em casas e templos por toda a Ásia há séculos, tradicionalmente vistas como plantas que trazem boa sorte e energia positiva, e pesquisas modernas sugerem que havia mesmo um fundo de verdade nessa crença. A aglaonema está entre as plantas mais eficientes na remoção de formol e benzeno do ar. E diferente da maioria das plantas perfumadas, ela tolera bem ambientes com pouca luz. E aqui está o motivo pelo qual isso importa para uma casa perfumada. O ar parado de ambientes fechados tem uma característica que nenhuma quantidade de perfume consegue disfarçar por completo. Quando o ar de base está carregado de substâncias liberadas por móveis e carpetes, até o perfume mais refinado acaba se misturando com isso de um jeito estranho. A aglaonema remove essas substâncias, deixando uma base mais limpa para as plantas mais perfumadas desta lista trabalharem em cima. Coloque-a em corredores, cantos e ambientes com pouca luz,
como uma espécie de camada básica de qualidade do ar, e deixe as plantas perfumadas fazerem o trabalho delas nos espaços onde o ar já está sendo purificado. Ela também vem em uma variedade visual impressionante: verde escuro, com estrias prateadas, bordas avermelhadas, respingos de rosa, e uma coleção de variedades diferentes já cria, sozinha, uma atmosfera tropical exuberante. É a planta que faz, discretamente, todas as outras da sua casa funcionarem melhor, a heroína anônima de um espaço perfumado e saudável. Aqui vai algo que quase ninguém para pensar. Ar seco não é só desconfortável, ele concentra poeira, alérgenos e substâncias químicas suspensas no ar, de forma muito mais eficiente do que o ar úmido, e faz os perfumes se dissiparem mais rápido, ficando mais ásperos e menos agradáveis. A palmeira areca, Dipsys lutescens, funciona como o umidificador natural da natureza. Um exemplar adulto pode liberar até 1 litro de vapor de água no ar ao redor todos os dias, através das folhas, elevando naturalmente a umidade e criando exatamente aquele tipo de ar úmido e tropical, em que os perfumes florescem e permanecem, em vez de simplesmente sumir. Famílias tradicionais no sul da Ásia entendiam isso de forma intuitiva, enchendo casas e quintais de palmeiras não só pela beleza, mas pela qualidade do ambiente que elas criavam. A combinação de mais umidade e movimento do ar entre as folhas e uma capacidade real de purificação fazia esses espaços parecerem visivelmente mais vivos. Um grande estudo sobre qualidade do ar interno colocou a palmeira areca entre as plantas mais eficientes na remoção de formol chileno e tolueno do ar, e somando o efeito umidificador, um exemplar adulto provavelmente faz mais pela qualidade do ar da sua casa do que muitos purificadores mecânicos que custam bem mais caro. As palmeiras areca crescem altas e elegantes, chegando geralmente a algo entre 1,5 m e 2 metros dentro de casa, e trazem uma atmosfera genuinamente tropical para o ambiente. Elas precisam de luz indireta forte e umidade constante, e avisam quando estão com sede, deixando as folhas pendendo levemente. Pense na palmeira areca como a infraestrutura, a planta que cria as condições para que todas as outras plantas e perfumes desta lista funcionem no seu melhor. Ela melhora sua casa de um jeito tão fundamental que você sente a diferença antes mesmo de saber explicar o porquê. A samambaia de Boston pertence a uma das linhagens de plantas mais antigas da Terra. As samambaias existem há aproximadamente 360 milhões de anos, antes mesmo das flores e das árvores. Quase nada mais que você pode manter em um vaso é tão antigo assim. A Nephrolepis exaltata solta um frescor verde, terroso, parecido com o de uma floresta, instantaneamente reconhecível. O cheiro de chão de mata depois da chuva, o cheiro de um ar genuinamente selvagem e vivo. É basicamente o que limpo deveria cheirar antes de as indústrias de perfume sintético convencerem todo mundo de que limpo cheira a produto químico. Um grande estudo sobre qualidade do ar apontou a samambaia de Boston como a planta mais eficiente testada na remoção de formol do ar interno, e ela também remove xileno e tolueno, enquanto sua transpiração acrescenta umidade e refresca ativamente o ar ao redor. Uma samambaia de Boston saudável funciona como o próprio sistema vivo de qualidade do ar. Comunidades indígenas na América do Norte e em regiões tropicais tradicionalmente tratavam as samambaias como plantas purificadoras, usando-as em tratamentos com vapor em espaços reservados para a cura, onde o ar limpo era essencial. A samambaia de Boston precisa de umidade, luz indireta e umidade constante do solo, e vai reclamar do calor seco de ambientes fechados, deixando as pontas das folhas marrons, um sinal claro de que o ar está seco demais, fácil de resolver com um pratinho de pedrinhas e água ou um cantinho no banheiro que pegue o vapor do banho. A experiência de ter uma samambaia grande e saudável em um ambiente é quase física. O ar simplesmente cheira diferente, mais verde, mais limpo, mais vivo. E você percebe isso antes mesmo de perceber conscientemente que é a planta a responsável. Chegamos à planta número 19 e é hora de falar sobre o eucalipto, porque essa é a planta que muda fisicamente o seu jeito de respirar. O eucalipto prateado se tornou um galho decorativo popular em muitas casas, e não é à toa. Suas folhas redondas, azul-prateadas, em hastes arqueadas, chamam a atenção. Mas o verdadeiro motivo para cultivá-lo não tem nada a ver com estética. As folhas de eucalipto liberam um composto chamado eucaliptol, que tem efeitos comprovados na abertura das vias respiratórias. Pesquisas confirmam que ele alivia a congestão nasal, tem propriedades antimicrobianas contra agentes respiratórios
e traz melhoras mensuráveis na respiração de pessoas com asma e bronquite crônica. A medicina tradicional aborígene na Austrália já usava o eucalipto para doenças respiratórias havia milhares de anos, muito antes de suas propriedades serem reconhecidas de forma mais ampla, dando origem, com o tempo, a uma indústria global presente hoje em tudo, de balas para tosse, a pomadas para o peito e desinfetantes hospitalares. O perfume em si é limpo, marcante, medicinal e lembra a floresta, o cheiro de respirar fundo, de pulmões limpos, de um ar fresco com atividade biológica real por trás. Como planta de interior, o eucalipto quer o máximo de luz possível e uma boa drenagem. Cresce rápido e pode ser podado para não sair do controle. Os galhos podados duram semanas em um vaso com água, continuando a liberar seus compostos o tempo todo. Pendurar um maço de eucalipto fresco no chuveiro é uma das coisas mais simples e eficazes que você pode fazer pela sua respiração no dia a dia, já que o vapor ativa os compostos voláteis e os manda direto para o ar que você respira em cada banho. E chegamos à planta número 20, aquela guardada para o final, a que esta lista inteira estava construindo até aqui. O Narcissus papiraceus, o narciso branco, floresce no inverno, bem quando todas as outras plantas com flor entram em dormência, quando os dias estão mais curtos e escuros, quando as casas estão fechadas contra o frio e o ar lá dentro fica parado e sem vida. Mesmo assim, os narcisos florescem, enchendo os ambientes com um perfume tão forte, tão doce, denso e vivo, que ao longo da história as pessoas consideraram essa floração de inverno algo quase milagroso. E aqui está a história por trás disso. Os egípcios antigos incluíam o narciso branco em preparações funerárias justamente por causa do seu perfume, tido como forte o suficiente para acompanhar os mortos na vida após a morte. E as flores aparecem em arte tumular e guirlandas de sítios arqueológicos com cerca de 3.000 anos. Os gregos associavam o narciso ao mundo dos mortos e ao renascimento. Os romanos forçavam deliberadamente os bulbos a florescer no inverno, trazendo perfume e uma sensação de luz para o trecho mais escuro do ano. Durante milhares de anos, forçar o narciso a florescer dentro de casa no inverno era entendido como uma espécie de resistência silenciosa contra a escuridão, uma escolha deliberada de trazer perfume vivo para a estação mais sombria do ano. Cultivar narcisos brancos é quase ridiculamente simples. Coloque os bulbos em uma tigela rasa com pedrinhas e água, deixe em um lugar iluminado e espere de 3 a 4 semanas, sem terra, sem técnica especial, só água, luz e um pouco de paciência. Em poucas semanas, hastes altas surgem, cachos de flores brancas em forma de estrelas se abrem, e o perfume começa, rico, doce, levemente exótico, com uma profundidade quase inebriante, tomando conta do ambiente por completo. Algumas pessoas acham quase avassalador. Todo mundo acha inesquecível. Os narcisos brancos são o aromatizador de inverno original e já fazem esse trabalho há 3.000 anos. E é isso, 20 plantas fazendo algo que nenhum aromatizador jamais fez, jamais fará e é quimicamente incapaz de fazer. Elas limpam o ar em nível molecular, liberam compostos que reduzem a ansiedade e ajudam você a dormir melhor, geram umidade que faz a casa inteira parecer mais viva, combatem o mofo suspenso no ar, abrem suas vias respiratórias e, fazendo tudo isso, ainda deixam um cheiro incrível. A diferença entre uma casa cheia dessas plantas e uma que depende de aromatizador de tomada não é só uma questão de qualidade de perfume, é uma diferença na qualidade do próprio ar, na qualidade do espaço e na qualidade de como você se sente dentro dele. Se este vídeo mudou o jeito como você enxerga o que as plantas podem fazer pela sua casa, deixa aquele like. Isso realmente ajuda essa informação a chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo qual planta você está mais animado para experimentar. Eu leio todos os comentários e se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e ativa o sininho porque toda semana chega mais conhecimento para te ajudar a construir uma casa mais saudável, mais bonita e mais conectada com o mundo natural que só estava esperando você se lembrar de que ele existe. As plantas estão prontas quando você estiver.